Você, podólogo, sabe como atender um paciente com diabetes? Quando o paciente me liga perguntando se eu atendo pessoas com pés diabéticos, qual a primeira atitude que você toma? A princípio, você diz que sim, mas quando o paciente chega no seu consultório, às vezes você pode assustar com os problemas que ele tem nos pés. Vou ensinar para você como tratar o seu paciente desde o momento em que você atende o telefone e ele chega em seu consultório. Assim que você atender o telefone e ter a segurança de atender o pé diabético, uma pessoa com pés diabéticos, você vai marcar um horário e a primeira coisa que você vai fazer assim que o seu paciente chegar vai ser estar com o seu jaleco. Você estar de jaleco já passa uma segurança para o paciente. Você o convida para entrar com um sorriso e deixa ele o mais descontraído possível até ele chegar na sua cadeira. Porque a maior dificuldade é eles sentarem sem medo e poder se abrir com você. O que você vai falar para ele? Você vai fazer a primeira coisa, você vai fazer uma ficha, a primeira consulta é fazer uma ficha de anamnese. Você, profissional, sabe como fazer essa ficha. Só que para os pés diabéticos, nós temos que ter muito mais cuidado e ter muito mais atenção quando fazemos a anamnese. Temos que perguntar a respeito dos medicamentos, quanto está a glicemia dele, se é controlada ou não, a pressão arterial, se ele tem colesterol alto, se o triglicérides dele está alto, tudo o que um endócrino pede para o diabético ter em mãos para ele poder fazer uma avaliação. Nós, podólogos, também temos que saber o que está acontecendo com o nosso paciente. Aí você fala, eu não sou médico, quem tem que saber é o médico. Na verdade, você também tem que saber, porque você precisa orientar. Às vezes o paciente não sabe que ele precisa ter esses exames ou procurar um médico e esperar que o médico peça para ele. Quando ele vai num clínico geral, vai fazer um levantamento de tudo aquilo que ele tem. Só que às vezes tem profissionais que não pedem porque o paciente não fala. Então, você, profissional de podologia, tem que orientar o seu paciente antes mesmo de fazer qualquer tipo de procedimento nos pés. O paciente chega em seu consultório nervoso. Se você for medir a glicemia dele ou aferir a pressão, pode ter uma alteração e você pode acabar assustando o paciente. É comum o paciente diabético saber o valor da glicemia dele e como está a sua pressão arterial. Isso é muito comum no dia a dia, porque eles estão sempre observando esse tipo de alteração. Quando ele chega no seu consultório, provavelmente ele já vai saber a respeito disso. Aí você também pode ficar mais tranquilo. Não coloque as mãos nos pés das pessoas que têm diabetes antes da anamnese, porque ali você vai conhecer o seu paciente de verdade e vai fazer com que ele sinta confiança em você, profissional. A primeira coisa que devemos saber é o tipo de remédio que ele toma, para constar na ficha, se ele faz uso de insulina ou não, porque ele pode passar mal na sua cadeira. Você tem que saber se o paciente está alimentado ou não, porque muitos pacientes saem e esquecem de se alimentar e pode passar mal na sua cadeira e você tem que socorrer. Então, por isso, você tem que ter cuidado quando você recebe. Assim que o paciente senta na sua cadeira, você vai ver os pontos principais da anamnese, que é se ele tem visualmente, sem você colocar as mãos, você pode observar o que ele já tem nos pés e não consegue falar para você. Se já existe uma unha encravada, se existe calos, calosidades, frieira, algum tipo de lesão, de ferida, tipo de sapato que ele usa.
como ele pisa, como ele caminha, qual o tipo de trabalho que ele faz, se ele trabalha ainda, se ele fica muito em pé, sentado. Tudo isso você tem que observar para poder orientar o seu paciente. Assim que você termina a anamnese básica, você pode perguntar qual é o médico dele, se ele vai ao médico no tempo certo. Você vê que tipo de lesão ele tem, você começa a examinar sem colocar as mãos ainda, só visualmente. Assim que você termina a ficha de anamnese básica, você pergunta que tipo de médico ele costuma ir, qual é a sua especialidade. O ideal seria um endócrino, e esse endócrino pode estar encaminhando para o cardiologista, nefrologista, vascular, porque ele vai observar através dos exames o que o paciente tem de fato. Você precisa investigar se o seu paciente está passando por um endócrino. Isso é muito importante, porque o endócrino consegue ajustar as medicações, consegue ver a necessidade de ir ao cardiologista, ao nefrologista ou até mesmo ao vascular. Qual o momento que o profissional pode encostar no paciente? Terminando a anamnese, ele observa se não existe nenhum tipo de lesão. Às vezes, o diabético vai ao podólogo somente para parar as unhas e não tem problema algum. É um paciente que cuida dos seus pés constantemente. O único momento em que você pode encostar no seu paciente é quando você observa alguma lesão que esteja sem proteção, como um calo inflamado, uma ferida aberta. Aí você coloca suas luvas, a sua máscara, a sua touca, lava o local lesionado com soro 70%, usa gás estéril e uma faixa e encaminhe seu paciente novamente ao médico para que o médico possa avaliar de uma maneira geral qual a condição do paciente e mandar de volta para você começar o tratamento, se possível, se tiver dentro do seu trabalho de podologia. Depois que você encaminhou o seu paciente ao médico e o médico retorna esse paciente para você, você pode começar o procedimento físico com autorização do médico dele. Aí você vai começar o tratamento físico, como cortar as unhas ou cuidar de alguma outra lesão. Nessa aula, você aprendeu como receber o seu paciente, como se comportar para o seu paciente, como acalmar esse paciente, como fazer uma ficha de anamnese sem assustar o seu paciente. Aprendeu a indicar para o médico e aprendeu quando você pode encostar nesse paciente para começar o tratamento. Obrigado por assistir essa aula até o final. Se inscreva no nosso canal e curta. E comente também se você tiver alguma dúvida. Eu sou Alessandra Chinac, podóloga e laser terapeuta. E até a próxima aula!